Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui falando em nome da doutrina, falando em nome do amor, falando em nome da paz, tentando levar algum conhecimento a mais ao nosso coração, algum esclarecimento a mais, tentando enxergar um pouco além das belezas que temos em volta, tentando vivermos mais felizes. É dessa forma que a gente vai iniciar fazendo uma prece. Se dirigindo a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que nós possamos, Mãe, nos sintonizarmos com esses espíritos tão queridos que nos sustentam e nos dirigem nestas reflexões, pedindo a eles que nos envolvam com seu amor, com a sua tolerância e que nos guiem nas palavras, nas reflexões que serão trazidas neste momento. Obrigado, Mãe querida. Obrigado a esses espíritos queridos. Obrigado a Jesus de Nazaré. Obrigado principalmente a Deus, nosso Pai. Que possamos dar início às nossas reflexões. Graças a Deus. E o nosso texto hoje fala exatamente dessa conexão. Fala da conexão que fazemos com essa espiritualidade que trabalha no bem, trabalha na paz, que está o tempo todo ao nosso lado, necessitando da nossa atenção. E o texto é um texto lindo de Emmanuel, dirigido a todos nós, porque ele se dirige ao explicador espírita. Inicialmente, a gente fica imaginando que ele está se dirigindo diretamente aos orientadores, né, do Rita, por exemplo, os orientadores da doutrina, os orientadores das casas espíritas. Mas, quando a gente faz uma reflexão um pouco maior, nós percebemos que todos nós somos orientadores da doutrina espírita. Todos nós somos orientadores, somos exemplos, né, com os nossos exemplos de vida. Todos nós somos orientadores quando levamos uma palavra de conforto. Todos nós somos orientadores quando disponibilizamos um ombro amigo, quando levamos um olhar carinhoso, quando deixamos um sorriso. Todos nós somos esses orientadores da palavra espírita. O texto é de uma beleza ímpar. Está no livro Encontro Marcado, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E vem falar desta nossa conexão, como eu disse antes, dessa conexão com o alto, com essa conexão com a espiritualidade. Vem falar desta fé, vem falar, né, dessa constatação, né, de que esses espíritos, todo o tempo, esses espíritos desencarnados, todo o tempo nos ajudam
nas ideias que vamos trazer, nas reflexões que vamos trazer, porque são todos partícipes de uma grande falange do bem, de uma grande falange da paz, de uma grande falange de amor. E acaba que eles se comunicam entre si, percebem as necessidades de cada um de nós que estamos aqui, tanto falando quanto assistindo. E aí você diz assim, gente, aquela palestra falou para mim, né? É bem capaz que tenha falado mesmo, por intermédio desses espíritos amorosos. Lembrando, como o texto diz, que toda palavra, como toda boa dádiva, procede originalmente de Deus. Quando você vir, quando você me vir dizendo uma bobagem, essa bobagem é minha. Se eu estiver dizendo alguma coisa boa, pode ter certeza que é a intuição desses espíritos queridos. É isso que o texto vem ressaltar para a gente. E ressaltar que quando a gente se conecta, quando a gente se coloca em paz, passamos a ter ideias mais claras e ideias mais amorosas, porque somos filhos do amor, somos filhos de Deus. É tão interessante que você começa a entrar, Maria Regina, ela traz um pensamento muito interessante, que eu gosto muito, que é de se encharcar, né? Que a gente deve se encharcar de coisas boas e não deve se encharcar de coisas ruins. Então, é aquela notícia ruim que você vê às 7 da manhã, às 8, às 9, às 11, às 13, às 18, às 20. Ou seja, você fica se encharcando daquela mesma notícia, aquilo te faz um mal enorme. E, do outro lado, você pode se encharcar das boas coisas. Como é que você se encharca das boas coisas? Se colocando em paz. Então, o primeiro pensamento que me vem à cabeça, né, foi o pensamento de Jesus dizendo que os mais importantes mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Amar a Deus entre todas as coisas, na minha cabeça, fica um pouco distante, mas quando eu tento pensar em Deus, eu já me pacifico. E quando eu me pacifico, eu já sinto uma sensação melhor, eu sinto uma sensação de bem-estar. Isso é o meu corpo refletindo o meu pensamento. O texto vem falar desta prece, do valor desta prece, do valor da prece. E, no meu entendimento, o maior valor da prece é essa pacificação. É essa pacificação que lhe conecta aos espíritos melhores, de melhores pensamentos, aos espíritos que estão, né, na mesma sintonia do bem, na sintonia da paz. E eu lembro, né, eu falando do encharcando, né, que eu vi um textozinho, agora a gente vive de internet, né, um textozinho que foi mandado num grupo, de um grupo de trabalho no bem, né, falando de como os pensamentos nos encharcam, né, nos encharcam de coisas boas ou nos encharcam de coisas ruins. O quão importante é a nossa vibração
para o nosso corpo e para o nosso entorno. Como nós podemos fazer a diferença no mundo quando estamos pensando no bem ou pensando no mal. Nós vamos nos conectando a uma grande rede que existe em torno de nós, rede de bons pensamentos ou rede de maus pensamentos, como nós estamos influindo em toda parte. E aí eu lembro do exemplozinho, que para mim não é um exemplozinho, que eu falo dele o tempo todo, da água na boca, que eu gosto muito desse exemplo, porque para mim é uma constatação, né, científica, real, né, do valor, do poder do nosso pensamento. É quando a gente pensa, lembra, se encharca daquela visão, daquele prato que você adora, né, que pode ser, né, uma paella, pode ser uma feijoada, pode ser qualquer prato, pode ser aquele arrozinho com feijão, com carne moída e purê, né? Qualquer daqueles pratos, você fica pensando naquele prato e imediatamente você enche a boca d'água. Esse exemplo, para mim, é muito forte, porque é a constatação de que, com o meu pensamento, eu gero fluidos, eu gero essa quantidade de fluidos, eu encho a boca d'água. Isso é científico, gente, ou seja, você pensa, científico é a constatação, é empírico, isso é empírico. Você pensa e enche a boca d'água. Dessa mesma forma, você pensa e derrama sobre todo o seu corpo uma chuva, né, de endorfinas, de coisas boas, quando você tem pensamentos felizes, quando você tem bons pensamentos. Da mesma forma, você, quando tem maus pensamentos, você encharca o seu corpo de toxinas, que fazem o seu corpo trabalhar de uma forma desarmônica. E aí, desta forma, você pode estar aberto a contrair novas doenças. Claro, aberto a contrair, ao seu corpo funcionar de forma inadequada. Bem, isto a gente faz com o nosso corpo, mas isso a gente influencia no nosso entorno também. É aquela pessoa que chega, né, com um pequeno sorriso, né, com um pensamento de boa vontade no local, e todo mundo percebe isso, percebe aquela sensação de bem-estar. Todo mundo quer estar perto daquela pessoa. E da outra forma, também tem aquela pessoa que chega que parece estar com uma nuvenzinha preta em cima da cabeça, né? Entra nos ambientes e fica todo mundo meio que irritadiço por conta da vibração que carrega, da vibração que emana. Tudo isso a doutrina explica para nós. Eu convoco a vocês todos a fazerem os cursos da casa, a estarem sempre estudando. Por quê? Porque cada vez que você lê um livro, vão aparecendo os pensamentos novos. Cada vez que você, principalmente, se agrupa, você está no meio de um grupo, você tem a sensação de bem-estar, de estar no meio daquele grupo. Por quê? Porque é lei divina. O que é lei divina? Lei divina são as leis naturais.
que estão gravadas dentro da sua consciência. Você, querendo ou não, você é assim. A doutrina, a gente estuda essas leis divinas também. Então, a gente estuda a lei de adoração, a lei de conservação, a lei do progresso. A gente estuda como nós somos, tentando nos conhecer para que a gente pare de, não é parar direto, né? Mas que a gente vá tentando parar de nadar contra a maré. Por que isso? Porque os espíritos sábios dizem para a gente que o único caminho que nos torna feliz é o caminho sob essas leis. Quando a gente se afasta dessas leis, nós sofremos. E é verdade, né? Quando você faz o bem a alguém, quando você faz uma gentileza, você sai com essa sensação de bem-estar, a pessoa sai com essa sensação de bem-estar, né? Você está vibrando essa boa energia em torno. Quando você está com uma pedra em alguém, quando você está falando mal de alguém, você está vibrando numa frequência muito baixa e aquilo te traz mal-estar a você principalmente. O texto, Emmanuel traz uma frase linda que eu conhecia não através desse texto, mas através de uma música de Elizabeth Lacerda, que ele diz assim: o perfume embalsama primeiro o vaso que o transporta. Elizabeth Lacerda fala na música que o perfume das rosas que você doa a alguém, primeiro, né, lhe contagia. Né? Você fica perfumado com o perfume daquelas rosas. É um pensamento muito bonito e é verdade. Por quê? Quando você começa a imaginar, né? Se imagine comprando um presente para alguém que você goste. A primeira coisa que você começa a imaginar a pessoa recebendo aquele presente, não é verdade? E você já começa a sentir aquela sensação de bem-estar, já desde da ideia de comprar o presente. Então, você já começa a transbordar esse amor, transbordar essa boa vibração desde esse momento, até essa vibração chegar ao outro em forma do presente, né? Mas ela chega ao outro antes do presente propriamente dito. Então, para você levar essa vibração ao outro, você primeiro tem que se encharcar dessa vibração. Da mesma forma, quando você olha para o outro e quer apertar o pescoço dele, você começa a gerar essa sensação ruim para depois chegar ao outro. Você já se contaminou com essa vibração ruim antes de chegar ao outro. Então, se você, né, lembra do ensinamento de Jesus, né, do amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, quando você tenta lembrar de Deus, os bons espíritos dizem que isso já é uma oração. Quando você tenta lembrar de Deus, você imediatamente se pacifica. E quando você se pacifica, você abre os canais para as intuições desses espíritos tão queridos. Você abre os canais do seu coração para os seus melhores sentimentos. E você corre o sério risco, né, de trazer boas vibrações a você e ao seu entorno. Isso tudo a gente aprende na doutrina, gente.
Isso tudo a gente aprende lendo, a gente aprende estudando, a gente aprende participando dos encontros da casa. Nós teremos encontros de carnaval agora. Nós nós vamos aprendendo e entrando em contato com essas coisas quando nos reunimos em trabalhos voluntários, ou seja, quando a gente se reúne em torno de uma causa, uma boa causa, a gente vai se encharcando desse bem, a gente vai se encharcando de amor. Isso que é, é a mágica divina. Quando a gente começa a perceber que isso é retroalimentador. A gente tem eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar uma coisa antes. É que isso tudo a gente está falando a partir do que é esse envolvimento de boas coisas. Então, quando você está em paz, você lê essa mensagenzinha que você recebeu na internet. Quando você está em paz, você lê, um amigo mandou para mim, falou, Luiz Otávio, você falou alguma coisa assim numa conversa assado, né? Eu nem lembro daquilo, mas o fato dele comentar isso me fez fazer reflexões a respeito do assunto e comentar com ele sobre essas reflexões, né? Fazer um exercício de paz, um exercício de amor, um exercício de boas coisas. Ele estava falando sobre filhos. Filhos, para mim, é a minha maior referência de amor, né? E a minha maior referência de aprendizado. Aprendizado do diferente. Aprendizado de reconhecer, aceitar, respeitar e amar o diferente. Sim, porque eu não sei no caso de vocês, né? Mas filho adolescente é duro na queda, né? Ou seja, ele mostra para você que ele é um espírito independente. Ele mostra para você que ele é um espírito que traz a bagagem dele, as características dele, você gostando ou não dessas características, você gostando ou não desse modo de viver, você gostando ou não das falas, dos ideais, é um espírito independente de você. E é sobre isso que esse amigo estava falando comigo, porque eu dou sempre esse exemplo do filho, porque eles pensam diferente de você, e aí você, através do filho, você constata esse amor ao outro. Diz, gente, se essa pessoa que eu respeito, que eu amo, se essa pessoa que eu acho uma pessoa melhor que eu, de sentimentos melhores, se esta pessoa pensa diferente, eu devo estar com algum problema, né? Ou podemos pensar diferente e, mesmo assim, nos amarmos. Mesmo assim, termos o mesmo norte no final. É porque a gente não torce, não precisa torcer pelo mesmo time de futebol, a gente não precisa votar nos mesmos políticos, a gente não precisa ter as mesmas ideias sobre os mesmos assuntos. E você, através do filho, né, com quem você tem essa ligação tão forte, é tão bonito isso, né? Porque os filhos não são nossos, né? São espíritos que estão ali conosco, dividindo essa jornada. E Deus coloca, é mágica a vida, quando a gente está em paz, a gente começa a perceber. Coloca aquele bebezinho no seu colo, aquela coisinha frágil e linda, que você tem que tratar com todo o cuidado do mundo, porque senão
ele se desarmoniza. E aí você tem que tratar com todo carinho. E com isso você vai criando, construindo uma relação de afeto com aquele espírito que está ali. Espírito esse que podia ser seu amigo ou não. Mas você vai construindo no dia a dia, através dessa paternidade, através dessa maternidade, daquela coisinha. Porque é difícil não gostar daquele pequenino, porque ele é totalmente indefeso. Então, como você o trata com carinho, porque ele necessita de cuidado, porque senão ele adoece, senão ele desarmoniza, falece, né? Então, você precisa estar ali muito junto dele, cuidando com muito tato, e isso vai construindo, isso é lindo, gente, isso vai construindo em você esta relação de afeto com aquele serzinho. Deus realmente é de uma sabedoria infinita, né? Então, você constrói essas relações de afeto. Para quê? Para que você amanhã, quando esse espírito for mais senhor de si, senhor das suas características, né, que ele traz com ele, você consiga respeitá-lo e amá-lo, mesmo com características diferentes. E, no final das contas, o que a doutrina, o que Jesus veio trazer para a gente, o conceito que Jesus veio trazer para a gente, é que a gente pudesse amar, né? A gente vai chegar lá. Amar no sentido de respeitar, de reconhecer, de ter boa vontade para com a pessoa. Amar a todos os irmãos, ou seja, a todos nós, como amamos os nossos filhos. Então, é de uma beleza de você pensar que aquele que está ali, que você construiu esse amor, é um espírito independente de você. Ele não é seu filho, ele está seu filho. E essa relação você pode construir com qualquer outra pessoa. Você não gosta de estar junto daquelas pessoas com quem você se sente bem, né, com quem você tem uma relação de afeto? Isso não te dá uma sensação de bem-estar? O nome disso é felicidade. Se você conseguiu construir isso com o seu filho, você pode conseguir construir com qualquer outra pessoa, alargando as suas sensações de bem-estar. Não é isso que a gente faz quando tenta conquistar alguém? O que a gente faz quando tenta conquistar alguém? Não é? Você olha para aquela pessoa com maior cuidado, você olha para aquela pessoa com maior interesse, você tenta agradar aquela pessoa, falando de uma forma que ela goste, né? Fazendo gestos e atos, né? Que a outra pessoa possa gostar, ou seja, tendo cuidado com a outra pessoa. Não é assim que a gente faz em sociedade? Não estou só falando em homem e mulher, não, em sociedade, né? Eu não estou falando com relação estou falando com relação a sentimentos em geral, né? Quando você tenta dar o seu melhor para construir aquela relação de afeto. É assim que o mundo gira, né? Quando a gente começa a perceber essas coisas. E o filho te traz isso. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão
da água na boca, essa reflexão que eu aprendi estudando em aulas no Rita, escutei esse exemplo e fiquei fascinado. Né? Por que eu estava falando do texto que eu recebi da amiga, falando da vibração que você leva a você e ao entorno? Por que eu estou falando do amigo que me mandou essa reflexão sobre filhos? Porque você, quando se pacifica, né? Quando você relaxa e tenta entrar numa vibração melhor, você vai se encharcando dessas coisas boas. Você vai percebendo essas coisas boas. Você vai sintonizando com essas coisas boas. Porque essas coisas boas estão o tempo todo ao nosso entorno. Se você parar a olhar pela janela, né, e ver a beleza da árvore, a beleza das flores, né, a beleza, né, do movimento da rua. Ou seja, quando você tenta se pacificar, porque a gente ainda não consegue essa pacificação toda, você consegue enxergar a beleza. Os espíritos chamam de o belo, né? A beleza do mundo, a beleza do entorno. Em vez de você olhar o furo da camisa do sujeito, ou o furo o problema do sapato, você olha a beleza do outro. Diz, nossa, né? Tá aqui, tá com uma aparência muito boa, né? Que bom que ele está com uma aparência saudável, né? Isso tudo depende do seu olhar, depende da sua sintonia. Se você está naquele dia, como eu disse, com a nuvenzinha em cima, você só olha defeitos de todo mundo. Se você tenta se pacificar usando dessa ferramenta bendita que é a prece, mas você pode se pacificar de qualquer forma, a prece é só uma das ferramentas, você passa a ver o mundo mais colorido, mesmo nas situações mais difíceis. Porque, como o texto diz aqui, os sedentos de consolos e famintos de luz somos nós, né? Sedentos, famintos de luz famintos dessa boa energia, famintos dessa boa vibração, famintos dessa sensação de bem-estar, né? E esses sedentos de consolo somos todos nós, né? Que somos sedentos de ser aceitos como nós somos. Não é muito bom ser aceito do jeito que a gente é? Com aquela verruguinha, isso. Aceitos, com aquele jeitinho, né, meio chato que a gente de vez em quando, né? Do jeito que nós somos. Não é uma beleza ser aceito? Não é isso que todos nós buscamos? Ser aceito na família, ser aceito no sentido de reconhecido, né, na sociedade, nos grupos que buscamos. Isso que Jesus chama de humildade. Tão bonito isso, né? Humildade no sentido de transparência, honestidade. Transparência e honestidade no sentido de que você é isso aqui, né? Eu sou assim, né? Com erros e acertos. Então, ele fala tanto disso porque quando você reconhece seus erros e acertos, nossa, você tira um peso enorme das costas. Quando alguém diz assim, olha só, mas foi você que fez aquilo,
Em vez de você gastar uma energia enorme, né, tentando esconder aquilo, né, se esconder das pessoas, porque você diz, foi mesmo, eu estava num momento muito ruim, né, e fiz mesmo. Né, não sei como reparar, ou estou tentando reparar. Se você souber como me ajudar para reparar, eu estou aqui disposto a isso. Você tira das costas, dos ombros, um peso enorme. São esses exemplos que o Evangelho nos traz. São esses exemplos que Jesus nos traz. São esses exemplos que a gente vai se dando conta dessas coisas quando a gente vai estudando, quando a gente vai, né, tentando se manter pacificado, né, no meio, principalmente, de um grupo que está tentando se manter pacificado. Então, essas ideias vão todas aparecendo e vão facilitando esse nosso aprendizado. Isso tudo para quê? Para que a gente possa ir freando esses nossos maus hábitos que a gente traz de tantas outras encarnações, hábitos de violência, hábitos de segregação, hábitos de orgulho e egoísmo, que eu sou melhor que o outro, né? Que quem veste como eu faz parte de um grupo melhor, ou seja, de todo tipo de preconceito. A gente vai se dando conta, no meio daquele grupo, gostando de pessoas completamente diferentes de você. E aí você vai passando a alargar esses laços de afeto. Você vai tendo cada vez mais amigos. Ou seja, você vai se sentindo cada vez melhor, vai tendo mais sensações de bem-estar. E aí, quando a gente fala do segundo mandamento de Jesus, o segundo mandamento que Jesus diz que é o mais importante, né? Que é fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, entra a etapa do servir. Jesus não era bobo, gente. Para ele dizer isso para a gente é porque esses dois mandamentos são realmente importantes para a nossa felicidade. Porque o nosso objetivo é ser feliz. E seremos. Então Jesus diz para você, fique em paz, meu irmão, perdoa, assuma seus erros e seus acertos, seja humilde, né? Porque você vai se sentir melhor assim. Você vai conseguir se conectar com bons espíritos, você vai conseguir vibrar numa sintonia melhor. E o segundo, mais importante, sirva. Por que ele diz isso? Porque Jesus fez questão de lavar os pés, que gesto lindo, né? Você já se imaginou ajoelhando aos pés de alguém e lavando os pés de alguém? Ou seja, é um ato de cuidado, de carinho, que você tem que ter muito próximo ao próximo, né? O ato de lavar o pé é um ato de muito carinho. Ou seja, por que ele deixou esse exemplo para a gente? Porque ele sabe que quando servimos, nos sentimos bem. Quando servimos, somos felizes. E é isso que as casas espíritas em geral, nos abrem essas oportunidades, porque temos trabalhos voluntários, temos estudos, ou seja, nos juntamos em torno de um norte. E aí, quando você começa a servir, mesmo que seja para participar do grupo, você começa
a perceber a sensação de bem-estar que o servir nos traz. Ai, que beleza, gente! Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Que Deus possa estar com você e conosco, nos trazendo esta paz e que a gente possa se sintonizar com esta paz.